Olá, eu sou Moisés Scussel e este é o Scusselcast. Que prazer ter você aqui conosco mais uma vez. Antes de mais nada, eu vou te pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e, é claro, ativa o sininho das notificações. Dessa forma, você vai ficar sempre informado, sempre atualizado de todos os conteúdos que nós disponibilizarmos aqui no Scusselcast. Você está vendo essas esculturas aqui que estão decorando a nossa bancada? São esculturas de um grande artista, um grande escultor em pedra bento-gonçalvense, Mauri Menegotto, o Goto. Se você achou interessante as esculturas, se gostou, no descritivo desse vídeo você encontra todos os endereços do Mauri Menegotto para poder conhecer um pouco mais da arte dele, para poder adquirir peças, nosso parceiro aí do Scusselcast. Eu também quero agradecer o apoio das lojas Cadoro, da rede de hotéis da Londres e também do Ourives Casa dos Reparos. No episódio de hoje, eu trago um convidado que vai falar do tema da medicina pela primeira vez no Scusselcast. Ele é médico cirurgião de coluna. É referência em hérnia de disco e cirurgia minimamente invasiva. Neste episódio, eu tenho aqui como convidado o mestre e doutor Orlando Righesso. Tudo bem, Righesso? Que prazer te receber aqui e já em primeira mão quero agradecer por tu ter topado o convite de estar aqui conosco. É um prazer, Scussel. Obrigado pelo convite. E aí, doutor, me disse que está vindo de uma cirurgia agora, nesse momento, né, de Caxias, que é onde tu faz a maior parte dos procedimentos, né? E já chegou direto aqui para o Scusselcast para gravar com a gente. A rotina é essa mesma, essa loucura assim? A rotina do médico, que muita gente desconhece, depende, claro, muito de cada área, da área de atuação. Certo. Então, a minha rotina consiste em, por exemplo, consultório, alguns horários, e procedimento cirúrgico. E muitas vezes a gente mescla isso, que nem hoje eu tive consultório de manhã, consultório de da tarde e cirurgia na metade da tarde para frente. E a cirurgia nunca tem um horário, tem um horário marcado para começar, mas você nunca sabe direito como que vai evoluir no transoperatório e muitas vezes acontece algum atraso, alguma coisa. Certo. Deixa eu te pedir, a tua área de atuação é específica na hérnia de disco ou na coluna tu trabalha com uma série de problemas? Não, a atuação é coluna, apesar de não ser uma área de atuação reconhecida ainda pela Sociedade Brasileira de Ortopedia, mas dentro da ortopedia existe isso. Um atua com joelho, outro com quadril, mão. Então hoje em dia está bem segmentado as áreas de atuação dentro da ortopedia. Então a minha área de atuação é coluna. A gente atua muito mais, por exemplo, em hérnia de disco, porque é uma patologia muito mais frequente na população. Mas inclui outras coisas, por exemplo, fraturas de coluna por quedas, deformidades da coluna como escoliose e outras patologias, né? A área é bem abrangente. Então, é super abrangente. Nesse mês aqui nós estamos, é o mês internacional de prevenção da escoliose, é isso? É conhecido como Junho Verde. Junho Verde. É um mês de conscientização internacional sobre a doença da escoliose, que é uma deformidade da coluna. Por que isso? Porque a gente deve procurar identificar essas crianças, que são as portadoras de escoliose, numa idade bem precoce. A escoliose mais comum, ela surge na adolescência, por volta ali dos 10, 11 anos. Então, a faixa etária de maior risco é dos 10 aos 15 anos, né? No exterior, existem já há muitos anos programas de triagem dessas crianças na escola. Certo. Né? Mas aqui no Brasil isso nunca vingou, nunca foi fácil. A gente já tentou, através da Sociedade Brasileira de Coluna, a gente já tentou implementar esses programas de prevenção na escola. O que custa, por exemplo, na escola, né, durante a educação física, botar as crianças alinhadas e olhar a coluna das crianças? Aquele que tiver alguma pequena diferença, você encaminhar um profissional da área. Entendi. Isso é muito simples de fazer, mas aqui no Brasil tem toda a parte logística, muitas vezes muda muito de região para região, de tipo de escola, então é uma coisa que é difícil de implementar. Existem programas
em alguns locais, mas não uma coisa nacional, né? Entendi. Então esse mês de junho verde é exatamente para isso, é para a gente falar do tema, alertar os pais que se não é feito na escola, por exemplo, pode fazer em casa. Se o seu filho, a sua filha está no verão, que é mais fácil, por exemplo, de roupa de banho, camisa, roupa e você tem que observar se está tudo ok, se a altura dos ombros, por exemplo, está igual, entendeu? Então isso não é tão difícil de diagnosticar, porque quando a gente descobre essa patologia, esse desvio na coluna, logo no início, muitas vezes tu evita que a criança vai ter um problema mais grave futuramente e até terminar, em alguns casos, em cirurgia de coluna para corrigir aquele problema. Certo. Marcelo, tu ativa para mim aqui na tela que saiu a logotipia? Sim. Tá. Eu vou partir dali, tá? Vou lhe fazer uma pergunta. Caiu, né? Desligou. Mas bem tranquilo. É que a gente ligou. Eu ia até te pedir para... Beleza. Fecha bem a cortina ali para não vir o... Tá, partimos de onde tu parou ali. Ok, eu consegui compreender. Existe um percentual assim que a gente possa dizer, olha, a população brasileira, X% tem escoliose ou já apresentou algum... Sim, felizmente a incidência é baixa. Isso é em torno de, no mundo, a literatura mundial, certo, é em torno de 3 a 5%. Então, é uma incidência baixa, é um problema relativamente pequeno, sim, mas naqueles casos que evoluem mal, acaba causando um problema muito grave para o paciente. E uma cirurgia de escoliose, falando nos casos que evoluem, por exemplo, da pior forma possível, que é apareceu o problema, ninguém fez nada, a família, por exemplo, não teve condições de chegar num serviço médico ou fazer um tratamento com colete ortopédico, que muitas vezes estaciona o problema, e aquela deformidade que no início era pequena, depois se transformou numa deformidade média, e quando tu vê, está numa deformidade grave. Certo. Aí, nesses casos, a criança, no caso, que na maioria das vezes são adolescentes, tem que passar por uma cirurgia de alto porte, uma cirurgia altamente complexa, que você vai ter que colocar vários parafusos, que hoje é a técnica assim, para desentortar, para corrigir a coluna. Certo. Isso tem risco de paraplegia, tem risco de infecção, tem risco até de óbito. É dolorido, deve ser um procedimento. É um procedimento extremamente demorado e muito dolorido no pós-operatório. Certo. Então, o objetivo dessas campanhas de prevenção é você diagnosticar precocemente e tentar evitar que evolua dessa forma mais grave. E o diagnóstico se dá ali na fase da adolescência, antes não tem como, no nascimento. Alguns casos, é muito... alguns casos, por exemplo, que se chama de escoliose congênita, a criança nasce com problemas na coluna, então pode aparecer desde o nascimento. Entendi. Muitas vezes na criança, por exemplo, num recém-nascido, faz um raio-x de tórax lá para ver algum probleminha de pulmão, alguma coisa, e se identifica um desvio na coluna. Certo. Né? Mas esse não é o tipo mais comum. O tipo mais comum surge nessa idade da pré-adolescência e adolescência, por isso que a gente fala que a faixa etária de risco é dos 10 aos 15. E há como, em grande parte dos casos, há como fazer a correção só com o uso de colete? Ou... na fase mais precoce, exercícios de reforço muscular, às vezes associado ou não com colete ortopédico, né? Certo. Então isso tem que ser feito numa idade adequada, e num valor do angular, que a gente chama de desvio da coluna, mais precoce. Você não vai conseguir uma correção e uma melhora nos casos mais avançados. E de onde é que surge a escoliose? É alguma questão na gestação? Posterior? É postural? Não. O tipo mais comum, que é essa que a gente está falando assim, mais frequente, é a escoliose chamada idiopática. E tudo que na medicina você não sabe a causa é chamado de idiopática. Certo. Então, o mais comum é a escoliose idiopática. Não se sabe por quê. Antigamente já se fizeram várias pesquisas, até com biópsia muscular, para tentar identificar alguma alteração no músculo, e ressonância de toda a coluna, incluindo a cabeça, para tentar identificar causas neurológicas. Mas não. Essas crianças com escoliose idiopática, elas são normais. Não tem nenhuma patologia, não tem nenhuma causa conhecida, né? Naquela da congênita, sim, e tem um outro tipo de escoliose, que é a neuromuscular, que é causada por problemas neuromusculares, por exemplo, paralisia cerebral, paralisia infantil, antiga poliomielite, né? Então, nesses casos, tu tem uma causa, mas na maioria das vezes não tem causa.
Aí entra essa questão que você colocou, por exemplo, de postura, é muito discutido a mochila, se a mochila interfere, se não interfere, a forma de carregar a mochila, o peso da mochila, que não deve ultrapassar, por exemplo, 10% do peso da criança, e mesmo lá em casa, se eu pegar as mochilas das minhas crianças, é muito mais do que 10%, então eu digo, até eu brinco com meus filhos, né? Não adianta porque eu já fui na escola deles fazer uma palestra sobre isso, e eu digo para eles, não adianta eu ir lá na escola falar que é no máximo 10% do peso da mochila, e vocês carregar muito mais do que 10%. 20 cadernos, 30 cadernos na mochila, né? Pois é. Tu te formou, a tua área é há uns 20 e poucos anos, 25 por aí, anos. 25 anos. E o tratamento, estamos falando da escoliose, mas podíamos falar de outras tantas coisas envolvendo a coluna, evoluiu muito nesse tempo, né? Por exemplo, aqueles coletes, eu me lembro, na época da escola, eram uns coletes pesados, um troço de metal. Isso não é mais assim, né? Isso não. Isso melhorou muito. Hoje em dia tem coletes que se chamam coletes 3D, que é um colete feito em computador, com modelo em computador, que fica muito discreto e praticamente não se enxerga, porque isso é um problema que dá muito bullying na escola. Você imagina uma menina, que é mais comum a escoliose em meninas também. Imagina uma menina de 12, 13 anos, bem naquela idade que está acontecendo tudo com os hormônios e aparecendo seios e todos os caracteres femininos, e aparece uma escoliose e você tem que dizer, agora você vai usar esse colete aqui para fora da camisa, que aparece... Cara, eu lembro, tinha os coletes que vinham aqui em cima, eram... Esse colete... E tinha, na época, o pessoal ficava meio com uma restrição, eu lembro disso. Esse colete que você conheceu aí naquela época, ainda hoje em dia se usa, mas a gente procura usar cada vez menos exatamente por causa do bullying e do problema psicológico que causam na criança. Esse colete tem um nome que chama colete de Milwaukee. Milwaukee é uma cidade nos Estados Unidos, e que foi lá que foi desenvolvido esse colete. Ele funciona muito bem, é muito bom, é excelente. Mas é difícil adaptar isso na criança, na menina, porque elas não querem usar uma coisa que apareça. Ao contrário, por exemplo, fazendo um paralelo, ao contrário do aparelho dental. Então, botar o aparelho nos dentes é chique. É isso aí. É bonito, é chique, apesar que é horrível de usar aquilo, né? Machuca os lábios, é difícil para comer. Certo. Mas a criança se acostuma porque é bonito, é chique, e isso tem um status. Com o colete ortopédico, é exatamente o contrário. É feio, né? Já passa um aspecto de doença, e as meninas não usam. Muitas vezes a gente já tive pacientes, por exemplo, aqui de Bento Gonçalves, que a mãe fez o colete, tem que ir a Porto Alegre, fazer um colete sob medida, é caro, não é barato, e a menina não usou. Então, tu vê assim, tudo eu explico e falo muito, e perco não, uso o tempo na consulta para tentar explicar, que eu sei que é ruim, eu sei que ninguém gosta, mas que é importante, e mesmo assim já tive pacientes que saíam de casa, tiravam o colete e não usavam na rua. Pois é. Eu tenho o meu menino, ele tem ainda, agora já reduziu, não é na coluna, mas é aquele o peito de pombo, né? Como é que se... O osso pectus carinatus. Isso. E ele também era um colete que quase não mostrava, mas ele também tinha receio, porque ficava aqui, mas corrigiu. Aí quando corrigiu, ele não quis mais saber disso. Não, tu tem que continuar usando por mais um tempo. Não, pai, não quero mesmo que aparecesse. Então, o adolescente tem um pouco de restrição. Isso, né? E normalmente depois, por exemplo, nesse problema do tórax, que é do osso do peito, do externo, depois, quando ele cria massa muscular, quando ele desenvolve o tórax, acaba ficando muito discreta do problema, né? Não é tanto que nem a escoliose. Nós notamos que de 2 anos para cá já deu uma... quase que dificilmente não se percebe. Tu te formou por que universidade? Pela PUC de Porto Alegre. PUC de Porto Alegre. Tu fez especializações fora do país? Aí depois também? eu fiz... normalmente funciona assim, tu faz a faculdade, faz uma prova de ingresso na residência médica. Certo. E eu fiz a prova e acabei ingressando no próprio hospital da PUC, que é o Hospital São Lucas, lá de Porto Alegre. E aí já se foram 9 anos. Aí depois você tem que fazer, por exemplo, especialização em alguma área que você escolhe. Eu escolhi coluna, hoje são 2 anos, naquela época era 1 ano. E então já se foram 10. Aí depois eu fiz especialização nos Estados Unidos. Aí já foi mais uns 6 meses. Ficou lá nesse tempo. Fiquei lá morando nos Estados Unidos. Né? E depois vem mestrado e doutorado. Então a formação médica para essa área, por exemplo, assim como para várias outras, né? Ela é longa, ela exige muitos anos de dedicação e você tem que gostar mesmo, né? Então a gente fala assim que, como em outras profissões, que nem na sua, né? A pessoa tem que gostar do que faz. Certo, sem dúvida. Se você não gostar do que faz, você não se dispõe a fazer tudo isso. E se atualizar, né? Não deve ter parado ali, né? Aí que nem você estava falando agora aí, se mudou muito. O que eu aprendi na residência, isso não se faz mais. Mas não é porque era ruim.
É porque evoluiu. É porque evoluiu. Então, muitas coisas vão evoluindo. Às vezes demora um pouco mais. Aparece muitas vezes no exterior, nos Estados Unidos. E depois demora um pouquinho mais para chegar. Mas hoje em dia não demora mais tanto. Naquela época, por exemplo, a gente ia para fora, via tecnologias lá e voltava para o Brasil e ficava meio decepcionado, porque até chegar aqui no Brasil, até o paciente ter acesso, o convênio autorizar e chegar num custo compatível com a nossa realidade, às vezes demorava, por exemplo, 10 anos. Poxa vida. Então a gente eu já tinha visto, vamos dizer, parafuso na coluna, que foi uma coisa que evoluiu. Não tinha ainda. Eu ia lá nos Estados Unidos, já tinha visto isso. Quando eu voltei para cá, eu comecei a usar esse tipo de tecnologia aqui em Bento, mas demorou, não foi assim de imediato. Sim, tá certo. Tu tem um irmão também que é médico. Sim, o Ronaldo, ele faz cirurgia plástica. Isso, tinha outros integrantes da família, pai, alguém que também era médico? Por que a tua opção pela medicina? Tinha um meu outro irmão, que era o Ângelo, que é falecido, que era médico também. Então nós somos em 3 médicos, éramos em 3 médicos na família. O meu irmão mais velho é cirurgião dentista, que é o Ricardo. Certo. Eu acho que essa procura pela área da saúde veio por causa da influência do meu pai. Meu pai era dentista. Meu pai foi foi o primeiro dentista com diploma universitário aqui em Bento. Que legal. Os outros eram práticos, que se chamavam, né? Sim. E meu pai foi o primeiro com diploma aqui em Bento. E eu me lembro, quando na nossa infância, assim, por exemplo, meu pai, na hora do almoço, ele ficava falando da boca e dos dentes das pessoas, né? E nem sempre são coisas agradáveis, na maioria das vezes não era. E a gente ouvia aquilo, né? E ele contava muitas coisas engraçadas que acontecia. Por exemplo, às vezes as pessoas encontravam ele na rua aqui em Bento Gonçalves. Imagina isso há 40, 50 anos atrás. A pessoa encontrava ele na rua e queria mostrar o dente na rua. Ah, o que o senhor acha que eu tenho aqui e tal? E eram coisas folclóricas assim. E a gente cresceu ouvindo isso. Certo. Cresceu ouvindo isso, vendo o pai trabalhar todos os dias, inclusive fim de semana, e às vezes os pacientes chamando ele, alguma coisa de mais urgência, dor no dente às vezes acontece de forma aguda, né, ou quebra um dente, aquelas coisas. E a gente cresceu vendo esse ambiente. A gente frequentava o consultório do pai, ia lá buscar dinheiro, chegava lá e estava trabalhando e pedia dinheiro, e daí aquelas coisas que criança faz, né? Certo. Entrava e saía do consultório a qualquer horário. E então esse convívio com essa área da saúde levou a gente, levou a nós os filhos a escolher. Então o meu irmão mais velho continuou na profissão do pai, cirurgião dentista, né? E o meu irmão, que era o Ângelo, que era 3 anos mais velho do que eu, quando ele foi se inscrever para o vestibular, o meu pai perguntou para ele: "Tu vai te inscrever em quê? Você vai se inscrever em quê, afinal de contas?" Porque ele não sabia se ia fazer uma coisa ou outra e tal. E ele falou: "Não, pai, eu vou me inscrever em medicina." Até meu pai não sabia, né? E aí meu irmão se inscreveu, logo em seguida ele passou na medicina, e eu vinha vindo atrás. Então, 2, 3 anos depois eu fui para o vestibular e achei que também poderia seguir a mesma opção, né? E depois, mais 2 anos, 3 anos, o Ronaldo também optou por essa área da medicina. Te ouvindo falar, me passam uns flashes aqui, porque eu também, eu sou de uma família, eu destoei um pouco. O meu avô era dentista prático aqui em São Valentim do Sul, bem pertinho. E era referência na região, todo mundo procurava ele ali. Aí meu irmão é dentista, eu tenho 2 primos dentistas, tinha um tio falecido, uma tia dentista. Quem não era dentista era da área da prótese dentária, então foi familiar aí. Te ouvindo falar, eu também revivo isso, que na família também um foi seguindo o outro, né? Então... talvez a gente não tenha ido pro lado da odonto, porque meu pai falava muito de coisa feia, de boca com problema, no meio da comida, do almoço, e a gente talvez isso foi criando uma pequena aversão àquela área ali da odonto, né? Mas aí a gente achou um outro caminho, que era da saúde também pela medicina. Certo. Mas a saúde evoluiu muito nos últimos anos, né? Tanto fora quanto o Brasil também acho que tem evoluído bastante em termos de equipamento, de técnicas, de material a ser utilizado, né? Agora, na área especificamente. Agora na minha área, por exemplo, a gente atualmente está muito assim em alta as cirurgias por vídeo, e já existem cirurgias orientadas por computador e por robótica. Poxa vida. 2 semanas atrás eu fui a São Paulo, lá no Albert Einstein, no hospital, assisti uma cirurgia guiada por computador. Como é que é isso? O médico participa de que forma nesse tipo de cirurgia? Isso é assim para o pessoal entender. Como é que um avião pousa?
Um avião pousa porque ele recebe as coordenadas da pista. Certo. E o avião capta aquelas coordenadas e o piloto simplesmente não precisa fazer praticamente nada. O piloto automático vai naquelas coordenadas que foram passadas para o equipamento. Essas cirurgias guiadas por computador, basicamente é isso. Você tem alguns aparelhos que você encosta na coluna, em pontos específicos da coluna, e essa informação é passada por um aparelho que se chama navegador, né? Esse aparelho ele conversa com o aparelho de raio-x. Eles conversam entre eles. Certo. E aí, você colocando essa ponteira que chama, num ponto da coluna, você olha na tela e ele vai te mostrar onde que você está. Se é mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cá, mais para lá, mais para cima, mais para baixo. Dá uma precisão maior do problema específico ali. Isso. Não, aí você tem praticamente 100%. 100% nunca é, mas praticamente 100%. E se você acoplar a esse sistema um braço robótico, se você acoplar isso, um braço, porque que nem eu estava explicando, o médico vai e coloca o equipamento que a gente usa, por exemplo, naquele ponto que o computador está dizendo que é, ali para colocar, manualmente, né? Olhando no computador o posicionamento. Se você acoplar um braço robótico nesse sistema, o braço robótico vem e ele coloca. Guiado pelo médico? O médico fica junto. Certo, né? Entendi. Mas o braço robótico vai ali e coloca onde você está dizendo que é. Mas tu vê como evoluiu isso aí? Poxa vida. Então, diminui muito a chance. Até o tempo de cirurgia diminui tempo de cirurgia. Muito, né? Claro que qual é o entrave? Tudo isso requer um investimento financeiro muito alto. Então, como você sabe, por exemplo, na medicina é tudo bem mais caro do que o normal. Certo. Um braço robótico desse ali na Tramontina custa X. Se é para cirurgia, já vai custar 10 vezes mais. Mas por quê? Porque nós estamos lidando com a vida humana ali, naquele momento. Né? Se um braço mecânico ali que tem na Tramontina e várias outras empresas aqui em Bento tem, errar um furo numa peça metálica, numa chapa metálica, é só trocar a chapa, né? Pois é. Mas no paciente não, no paciente a gente não pode, de forma alguma, que aconteça isso. Então são equipamentos bem mais sofisticados. E isso eleva muito custo. Certo. Nós vamos falar daqui a pouco, teve um congresso aqui em Bento, né? Congresso internacional, né? Mas antes eu queria falar um pouco sobre hérnia de disco. Nós falamos ali da escoliose e do percentual mundial, assim, de pessoas que... E a hérnia de disco? É muito mais comum? A hérnia de disco eu falo brincando, assim, que só não tem hérnia de disco quem ainda não fez uma ressonância. Porque é uma das principais causas de dor e uma das principais causas de afastamento do trabalho no mundo. No mundo, não é no Brasil isso especificamente. Por quê? Porque no meio o que é a hérnia de disco? Entre as vértebras da coluna, a gente tem uma estrutura cartilaginosa, que é um amortecedor, que tem a função de absorver carga, distribuir o peso, né? Que não faz com que as vértebras se encostem Isso, para impedir que as vértebras se encostem, que os ossos se encostem, certo. Né? Só que dentro dessa estrutura, que é chamado de disco intervertebral, existe um gel. Então é como se fosse assim, para os pacientes entenderem mais fácil, eu digo, é como se fosse um pneu, mas com um gel dentro, não com ar. Certo. Exatamente para ter essa flexibilidade. Só que esse gel que tem ali dentro, ele diminui com o tempo. Ele seca. É o que se chama de desgaste, do disco. Antigamente, porque eu já vou dizendo antigamente, porque mesmo hoje em dia na literatura ainda fala isso, se dizia que isso era um problema de pessoas de 40, 50 anos de idade e pessoas que faziam esforço físico, trabalho braçal, agricultura, metalúrgica, construção civil. Isso mais ou menos era o que se dizia que causava esse problema. Mas hoje em dia a gente vê hérnia de disco e esse desgaste que vai levar a hérnia de disco em pacientes de 19 anos, 20 anos, 21 anos. E por quê? E pacientes que nem sabem onde é que é a colônia. Porque isso é da agricultura, quando eu era pequeno eu trabalhava na agricultura. Muita gente aqui fala isso, né? Não, tem muitos pacientes que nem sabem, nunca foram na colônia. São pessoas aqui da cidade, urbanos, né? Pois é, por que isso? Então, não se sabe ainda bem certo, mas você vê que
Hoje em dia as crianças é má postura, não fazem mais exercício nenhum, a alimentação tudo com alimentos ultramente industrializados, fast food, alimentação de péssima qualidade, obesidade em crianças e em adolescentes, muito maior do que antigamente não tinha isso, né? A gente passava o dia brincando, correndo, fazendo exercício, atividade física, não ficava no celular, no computador o dia inteiro. O próprio celular, né? O próprio celular, o computador também sentado o dia inteiro, né? Então essas má posturas a gente chama. Essas má posturas, associado com outros fatores, que geralmente, claro que não é um fator único, associado com vários outros fatores, parece que contribuíram para que a gente veja, de uns anos para cá, esse problema que era considerado da meia-idade, agora a gente vê em paciente jovem. Eu já fiz cirurgia de hernia de disco em paciente de 19 anos. 18, 19, 20. 20 e 21 é muito comum. Mas porque sentiam muita dor, é isso? Ou não conseguiam se... Sim. Então, claro, o que o Cristiano estava explicando. Aí aquele gel que tem dentro diminui e isso enfraquece o disco, enfraquece a cartilagem. E aí o que pode acontecer? Ela pode romper, que nem fosse um pneu que estoura. Sim. Né? Então, aí quando acontece isso que ela estoura, que é o que se chama de hernia de disco extrusa, a dor é intensa, a dor não passa nem com morfina. Mas porque há... Porque o osso... Ainda não. Pode chegar nesse estágio, certo. Mas isso de encostar osso com osso geralmente é o estágio tardio. Entendi. Quando ela estoura, ela desloca para dentro da coluna, em direção à medula e ao nervo ciático, um pedaço, um fragmento do disco. Entendi. E aí aquele pedaço, dependendo do tamanho, ele vai doer por uns dias, vai doer pouco, ou a dor não passa. Se é um fragmento grande, a dor, você pode ir no hospital fazer morfina, alivia 2, 3 horas, eles vão lhe mandar para casa. Quando chegar em casa, a pessoa está urrando de dor. Uhum. Porque daí o tratamento desse tipo de hérnia é cirúrgico. Especificamente dessa hérnia grande, é uma cirurgia que remove a hérnia. E aí aquilo que eu estava lhe dizendo, hoje em dia evoluiu para técnica por vídeo. Você remove a hérnia e coloca uma prótese? Depende. Isso também são conceitos que vão mudando, certo. Né? Desculpa a ignorância, mas para mim... mas é que nem você falou. Um pouco também. A coisa vai... A conduta médica, ela vai mudando com o tempo. Certo. Então, sim, há um tempo atrás, muitas vezes tinha esse raciocínio. Não, se nós vamos tirar, nós vamos colocar alguma coisa. Certo. Né? Mas por quê? Porque as cirurgias eram feitas de forma aberta. Era feito com corte. E quando você faz o corte e abre assim aquela parte de trás da coluna, mesmo tendo o máximo de cuidado, você acaba machucando a musculatura que sustenta a coluna. Certo. Então isso a curto, médio prazo piorava o problema, vamos dizer assim. Eu ouvi vários casos de pessoas dizem, eu fiz para melhorar e ficou pior, porque hoje eu tenho mais dor do que antes, ou a coluna não ficou legal. Acontece isso, depende muito da indicação, depende muito do momento que ele fez o procedimento, né? Mas é uma verdade, o método era um método mais agressivo. Invasivo, mais agressivo. Então, isso foi migrando. Para ter uma ideia, por exemplo, assim, quando começou a cirurgia de hernia de disco, foi em 1930, 34, até 34, quando começou ali nos Estados Unidos. Uhum. Eram cirurgias enormes, de várias horas, com um corte, por exemplo, de 10, 15 centímetros. Lá pelos anos 1970, na Alemanha, já desenvolveram uma técnica diferente e a cirurgia diminuiu, por exemplo, para 5 centímetros. Já era bem menos. No ano 2000 surgiram algumas técnicas menores ainda, mas ainda não que nem essa atual, e aí a incisão era de uns 2, 3 centímetros. Né? Mexia muito no músculo. Mexia menos, mas também ainda mexia. E agora, recentemente, evoluiu para essa técnica que é totalmente por vídeo, que é a mesma coisa que as pessoas conhecem, por exemplo, hoje em dia para fazer a retirada da vesícula por vídeo, ou uma cirurgia de joelho por vídeo, cirurgia de ombro por vídeo. Né? Então, qual é que muda? Ao invés de você fazer o corte para olhar, porque na cirurgia é assim, para o médico enxergar aonde está o problema e onde está a patologia e remover aquele problema com segurança de não causar nenhuma lesão nas estruturas vizinhas, por exemplo, na coluna. Que nem eu falei, o pedaço da hérnia está dentro da coluna, ali tem a medula. O que faz a medula além de mexer as pernas? A medula controla o intestino, controla a urina. Pois é. Então você não pode simplesmente tirar aquele pedaço lá de dentro sem estar enxergando.
Certo. Porque daqui a pouco, na hora que você puxar, você comprime a medula nesse movimento. Certo. Então, tu tem que fazer uma cirurgia mais ampla, uma abertura grande, para você poder fazer isso com segurança. Certo. E isso acabava ocasionando problemas que nem você falou. Pois é, eu melhorei, mas depois eu fiquei pior do que eu estava. É verdade. Piorou alguma outra, como tu disseste, né? Bexiga, não sei o quê. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente faz um furo só na pele, introduz um aparelho. Mínimo, é pequeno. É um furinho de 1 centímetro. Poxa vida. Introduz um endoscópio, que é uma ótica, e por dentro desse aparelho você enxerga a coluna, consegue com segurança identificar onde está o problema e remove aquela hérnia de disco por dentro desse tubinho. Certo. Né? E não coloca nada? Na maioria dos casos não precisa colocar nada. Então essas cirurgias minimamente invasivas mostraram isso, que com o tempo, já se faz há alguns anos. Né? Aqui no Brasil, essa cirurgia especificamente, que é a retirada da hérnia de disco por vídeo, ela entrou no rol da ANS. A ANS é a agência reguladora do governo, e quando entra nesse rol, os convênios são obrigados a dar cobertura. Certo. Ela entrou no rol da ANS há 2 anos. Então aqui no Brasil é feita assim, bastante já de rotina, há praticamente 2 anos. Né? Mas o benefício é muito grande, porque você não fica hospitalizado, não precisa mais ficar no hospital. Muito rápido, né? Menos não precisa, na maioria das vezes, fazer anestesia geral. Puxa vida. Faz com um remédio, a gente aplica na coluna e um remédio na veia para dormir, e o paciente dorme. É uma coisa meio impressionante, porque você está mexendo na coluna e o paciente está roncando, está dormindo. Certo. Né? E quando o paciente acorda, termina a cirurgia. E ele não tem dor, porque não tem um corte nas costas, tem só um orifício. Então, hoje em dia, a técnica é essa. As vantagens são imensas, né? Tempo de recuperação, que uma vez tinha que se afastar do trabalho, e hoje em dia a gente sabe isso, para um funcionário, para o próprio dono da empresa. Claro. Ele não quer ficar 1 mês, 2, 3, saber lá quanto tempo limitado. Então, com essa técnica, por exemplo, em torno ali de 10, 15 dias, o paciente está liberado para o trabalho. Se não for trabalho com excesso de carga. Certo. Mas na maioria dos trabalhos assim que não tenha impacto e tanto esforço, 2 semanas depois o paciente está liberado. Para ti, isso, como era e como é, né? Isso deve ser assim, ó, essa evolução, né, cara? Para nós é muito gratificante. Daqui a pouco tu levava, sei lá, 3, 4, 5 horas, 6, e hoje tu faz muito mais. Mas o mais gratificante é você ver o resultado do paciente, o alívio da dor, o paciente voltando a fazer atividade física, o paciente com isso perdendo peso quando está com sobrepeso ou já está numa obesidade, o paciente voltando a fazer coisas que não fazia antes, né? Então isso é muito gratificante e é para isso que a gente estuda tanto e se prepara tanto, claro, para te conseguir ter esses resultados. Porque, voltando ali que eu estava comentando e me esqueci, o médico que não se atualiza hoje, ele está fora do mercado. E se você não vai nos congressos, não frequenta os congressos, não vai para o exterior se atualizar, não vai ver as novas tecnologias e vai buscar as novas tecnologias, tentar trazer para o seu meio ambiente, onde é que você trabalha. Isso, claro, depende muito dos hospitais, dos planos de saúde, de aceitarem isso, porque sempre é uma coisa de investimento muito pesado financeiro. Mas é a evolução das coisas, né? Em todas as áreas acontece isso. Sem dúvida. Vamos usar um exemplo aqui da nossa cidade. Vai visitar hoje uma empresa de móveis aqui em Bento. Entendeu? É tudo automatizado. Alta tecnologia, são máquinas importadas de milhões de... então, tudo evolui. Então, por que nós da medicina vamos ficar para trás? Não, nós temos que evoluir também. A sociedade evoluiu, os meios diagnósticos evoluíram muito. Então, hoje em dia, você não fazer uma ressonância, por exemplo, que nem eu falei brincando ali, que só não tem hérnia quem não fez. Certo. Hoje não existe mais isso. Qualquer cidade aqui, né? Aqui em volta da nossa cidade tem várias cidades que já tem, praticamente todas já tem ressonância, porque é o exame que você usa para crânio, para coluna, várias áreas, para coração, para várias áreas, né? Pois é, e evoluiu muito, né? Antes eu imagino como era antes, né? Até tu detectar o problema, ter a certeza de onde é, né? A ressonância é muito mais fácil fazer isso, né? Quando são doenças que não tem tanto risco, você não tá, vamos dizer, antigamente, né? Quando eu comecei aqui em Bento, por exemplo, não tinha ressonância aqui. A gente mandava os pacientes até Caxias do Sul para fazer a ressonância. Mas é pertinho, não tem problema, bota na ambulância. Até que um dia aconteceu um acidente. O que aconteceu? O paciente tinha um tumor na coluna, uma lesão na coluna mais grave.
Porque nem tudo é hérnia de disco, nem tudo é dor muscular. A gente que é da área sabe. Muitas vezes a pessoa, o paciente ou algum outro profissional que atende diz, não, isso aí é dor muscular. A gente sabe. 1% são os casos de grave, mas acontece. E você, até que você não faça um exame de você não sabe se não é o 1%, não é o teu caso. Sem dúvida. E um dia aconteceu isso, o paciente estava aqui em Bento Gonçalves, hospitalizado, eu já sabia que ele tinha uma lesão, precisava fazer uma ressonância para programar o tratamento e o tipo de cirurgia, a técnica que ia usar, e ele entrou na ambulância mexendo as pernas. E ele foi fazer a ressonância em Caxias, quando ele voltou, ele não mexia mais as pernas. E eu perguntei para ele, o que aconteceu? Ele falou, lá no hospital, uma pessoa me pegou no lençol na cabeça e a outra pessoa me pegou no lençol lá nos pés e quando eles foram me levantar, minha coluna dobrou. E aí ele falou que sentiu que as pernas não mexiam mais. Felizmente, a gente fez cirurgia, que é uma cirurgia que chama de descompressão da medula, e esse paciente voltou a caminhar, foi para ele, para nós foi uma grande vitória. Mas acontece, tu vê como acontece isso, entendeu? Então são casos mais graves, mais raros, mas que acontece. Tu falou de especialização de congresso, então nós vamos falar desse congresso que teve aqui em Bento agora há poucos dias, né? Isso. Congresso internacional esse? Nacional, mas com convidados internacionais. Foi aonde esse? Foi aqui no... Foi aqui no Spa do Vinho, no Vale dos Vinhedos, né? Certo. E foi feito com a chancela da Sociedade Brasileira de Coluna. Tu é integrante da sociedade? Eu sou membro da diretoria, da Sociedade Brasileira de Coluna, e a gente tem um congresso bianual, que é o nosso maior congresso, o Congresso Brasileiro de Coluna. Mas não tinha nenhum congresso no intervalo. E a Sociedade Brasileira de Coluna, ela vive, depende para sua manutenção, do que se arrecada nos eventos. Certo. E aí surgiu a ideia de, entre esse congresso bianual, que é o nosso maior congresso, fazer um evento menor, de menor porte, mas focado num assunto. E hoje em dia a maioria dos médicos sabe isso. Eventos menores, direcionados para um problema, é onde você aprende mais. Porque no congresso gigante, que é o congresso nacional, que é muito maior, por exemplo, nosso congresso esse bianual são em torno de 1.000 médicos. Então é muita gente, são auditórios enormes e muitas vezes o foco não é numa patologia, é mais amplo, mais abrangente. Uhum. Você não aprofunda tanto. E nesse evento que a gente fez aqui em Bento Gonçalves na semana passada, do dia 22 ao dia 24, terminou no sábado ao meio-dia, com um churrasco magnífico na Miolo Garden. E o tempo ajudou também? Ajudou, deu sol, a previsão era chuva. Pois é. A previsão era chuva, mas deu um dia lindo. E as parreiras estão lindas, que está com essa cor amarela e vermelha. E aí foi um evento só de cirurgia de coluna por vídeo. A gente chama de endoscopia. Mas tem pessoas que confundem daí a endoscopia com o do estômago. Certo. Endoscopia não é só do estômago. Endoscopia é quando você usa um endoscópio. O endoscópio é um equipamento de vídeo, uma ótica de vídeo. Uhum. Então tem endoscopia de várias coisas, né? Certo. Mas como mistura com essa questão da endoscopia de estômago, eu costumo chamar de cirurgia de coluna por vídeo. Né? Entendi. Aí a gente fez um evento com cirurgias online, transmitidas diretamente do Hospital São Carlos de Farroupilha. É uma logística complicada, porque você imagina, eu e um outro colega, da Alemanha, e no dia seguinte, um aqui do Brasil, de Natal, realizando o procedimento em Farroupilha, 300 médicos sentados no auditório do Spa do Vinho, e você não pode ter nenhum problema na transmissão. Claro. Então a logística é muito complicada disso, né? Quando você faz no mesmo, por exemplo, isso já foi feito muitas vezes em hospitais que tem auditório, mas é muito mais fácil, porque daí você faz um cabeamento e você transmite para o auditório do hospital por cabo. Aqui foi 30, 40 quilômetros de distância. Aqui é 40 quilômetros de distância, 30 e poucos quilômetros, e não houve nenhum problema. Então, assim, o pessoal ficou muito impressionado com a nossa qualidade técnica, com a nossa qualidade aqui de toda a nossa infraestrutura, de turismo também, a rede hoteleira, a gastronomia, os vinhos surpreenderam muito. Bacana, porque esse pessoal que vive no eixo ali Rio-São Paulo, eles têm muita influência do vinho importado. E teve muita gente lá que estava aqui. Muita. A maior parte era de fora daqui. E eles têm muita influência do vinho importado. E eu estava explicando para eles, né?
Vocês não entendem que o Brasil manda carro para a Argentina, isento de imposto, e volta vinho, isento de imposto. É isso aí. Por isso que você compra um Angélica Zapata, um Catena Zapata por 100, 200 reais. É isso aí. E os nossos vinhos aqui custam 200, 300, às vezes até 500 reais. Porque nós pagamos 40%, sei lá quanto é que é. Carga tributária é elevadíssima sobre o vinho. Então eles falam que isso, mas se é para comprar um vinho assim, nesse preço eu tomo um vinho importado. Mas eles tomaram os vinhos daqui, e eu dizia Merlot, que é o nosso principal, vamos dizer, e adoraram. Até a gente abriu, foi interessante porque a gente abriu um espaço para uma palestra do Adriano Miolo nesse evento. Que bacana. Então eu disse, agora nós vamos quebrar o protocolo aqui, tinha combinado com o Adriano. Falar sobre vinhos. Com o Alexandre. Com o Alexandre, desculpa. Com o Alexandre Miolo. E daí eu falei, agora nós vamos quebrar o protocolo aqui e o Miolo vai falar sobre a vitivinicultura brasileira. Que bacana. E a gente interrompeu o congresso no sábado, ele entrou, ele fez uma apresentação em PowerPoint, ele mostrou a pujança da região e da própria empresa. Não está no teu Instagram? Eu acho que eu vi alguma coisa ali. Isso. E ele mostrou o tamanho da empresa. Até assim, só para comentar, um colega meu que é de Ribeirão Preto, ele estava do meu lado, e quando ele começou a mostrar, ele falou, não, porque a empresa tem aqui 100 hectares, e o colega já ficou impressionado. Mas nós temos 200 hectares, e quando ele falou, a Miolo tem praticamente quase mais de 800 hectares plantados de uva, e ele ficou cada vez mais impressionado, assim como o auditório, certo, né? Certo. Mas mostrou a força da nossa região, poder aqui da nossa região. E também foi muito interessante nesse evento, além da parte científica, que eu coloquei talentos artísticos aqui da região. Que bacana. Então o Rodrigo Salto fez uma apresentação lá na Vinícola Cave de Pedra. Fantástico. E eles ficaram impressionadíssimos, né? Ficaram chamando ele de Elton John, né? Adoraram. E no sábado, que foi esse churrasco de encerramento, foi o nosso tenor Dirceu Pastore. Também. Se apresentar lá. Eu disse, inclusive, o Dirceu, esse talento foi descoberto embaixo das parreiras. Verdade. Para eles entenderem que nessa região aqui tem um desenvolvimento cultural também, não é só indústria, né? E você deve conhecer aquele vídeo que tem sobre o Talian. Tem no YouTube um vídeo sobre o Talian. Sim. E eu passei esse vídeo no congresso também. E a mulher do presidente da Sociedade Brasileira de Colônia, que é muito, muito minha amiga, a Andréa, que é de São Paulo, ela chorava. Que legal. E assim como vários outros se emocionaram. Por quê? E daí eu estava ali com ela, estava próximo dela, e ela me disse assim, isso aqui me lembra o meu avô e meu pai, porque ela é de origem italiana. E aquele vídeo mostra muito bem, tem algumas coisas super interessantes naquele vídeo que fala, por exemplo, que me marcou muito, que ele diz assim que os italianos aqui eram chamados de analfabetos. E daí ele fala na apresentação, no vídeo esse ele fala, analfabeto, mas não estúpido, analfabeto, mas não ignorante, analfabetos, mas ouviam Vivaldi. Então ele mostra que só porque você não sabe escrever, não sabe ler o português, né? Mas a gente tem muitas outras qualidades, né? Pois é. E que é a região do mundo que tem a maior quantidade de taipas e casas de pedra, mas não tinha cimento, porque daqui a pouco a pessoa que não conhece acha que aquilo ali é encaixado com cimento, né? E aí mostra naquele vídeo ali, não, era uma pedrinha encaixada, pedrinha por pedrinha. Né? Então, lindo, muito lindo demais. Valorizar a nossa cultura, assim. Então, se colheu muita coisa bacana. O pessoal gostou. Gostou do lugar. Não, se eu dissesse foi o primeiro que tu fez. Foi o primeiro evento desse tipo da Sociedade Brasileira de Coluna. Se eu disser que a semana que vem tem de novo, vai lotar de novo. Tu sabe que essa é uma coisa que as pessoas, claro que muita gente sabe, quem vive do turismo, mas a população em geral não sabe. Bento Gonçalves respira eventos assim, técnicos, médicos. Toda hora tem evento aqui ocorrendo, né, tia? Quer seja no da Londres, quer seja lá embaixo no Spa, em outros hotéis, na própria Fundapark. E este evento aí também tenho certeza que foi sucesso. As pessoas saem maravilhadas com a região, né? Gastronomia. Não, eles saíram extremamente impressionados, tanto os nacionais, os colegas brasileiros, quanto os estrangeiros. Tinha 2 da Alemanha, um da Coreia do Sul, e um da Argentina e um do Uruguai. Esse da Alemanha, por exemplo, quando a gente voltou desse procedimento da cirurgia que a gente fez em Farroupilha, eu estava voltando com ele ali pela estrada, e ele me disse assim, estou me sentindo na Europa. Então ele disse que ele primeiro se sentiu acolhido, porque a gente aqui, foi uma coisa que também chamou a atenção deles,
que foi a forma como é que eles foram acolhidos, recebidos, né? Mas a gente é acolhedor. Sem dúvida. A gente é um povo acolhedor, né? Eu falei para alguns, né? Pô, tu organizou muito bem, parabéns, e por que você fez assim, não sei o que. Eu disse, olha, eu faço do jeito que eu gostaria de ser recebido. Sem dúvida. Entendeu? Então eu fiz o melhor possível, a gente não economizou em nada. Exatamente para mostrar para eles toda essa pujança, todo esse desenvolvimento e essa parte sentimental também de acolhimento, né? Muitos falaram que vão voltar. Olha o retorno que isso dá. Que nem você falou pro turismo. Vários me mandaram mensagem depois, parabéns, estava excelente, mas eu vou voltar com a minha mulher com mais tempo. Porque ali no evento, mesmo que elas tenham ido visitar as vinícolas por perto, algumas foram até vinícolas fora aqui da cidade, os maridos estavam no congresso. Então não deu para eles acompanhar tudo e conhecer tudo. E ainda eu falei, isso aqui que vocês viram é uma pequena parte. É verdade. Quantas outras coisas a gente tem para mostrar? Inclusive um de Passo Fundo, que também vieram vários colegas de Passo Fundo, ele me mandou uma mensagem também muito bonita. Ele falou assim, Riguesso, a tua região está sempre melhorando, sempre tem coisa nova, sempre tem mais coisa para olhar. Legal, bacana. E vê que interessante isso, que nem você falou, o turismo crescendo cada vez mais, se desenvolvendo cada vez mais e atraindo cada vez mais público, né? Turismo de negócios é isso aí, porque o pessoal... turismo de negócio é a Expo Bento, a Móvel Sul, a FIMA... Poxa, esse congresso é movimento assim. Eu acho que no Caminhos de Pedra, acho que a estatística que eu vi do ano passado, se eu não me engano, foi 1.200.000 por aí, né? Acho que foi visitantes, né? Isso aí. É muita gente, né, cara? É muita gente, é muito dinheiro que vem através do turismo, né? Deixa eu te pedir, a cirurgia por vídeo, né? O objetivo, claro, ali fizeram a cirurgia em Farroupilha, o pessoal pode acompanhar. Mas você pode, por exemplo, fazer uma cirurgia nos Estados Unidos, fazer uma cirurgia com a mão robótica, de um paciente aqui no Brasil, como a gente já vê em outras áreas. Tem outras áreas, por exemplo, a urologia tem isso, que é o robô que chama Da Vinci, que é o mais famoso. Né? É uma estação de computadorizada, onde o médico, à distância, ele está manipulando os instrumentos, né, que estão onde for, em qualquer lugar do mundo. Mas essa tecnologia, se eu não me engano, tu tem que ter sinal 5D, 4D? 5G, quer dizer, desculpa. Isso. 5G tu tem que ter. Então aqui para nós no Brasil ainda não estamos nesse nível de conseguir fazer, mas em breve vai ter, né? Certo. Em breve vai ter. Mas e qual é o objetivo dessa cirurgia por vídeo? É para instruir outras pessoas? Não precisa obrigatoriamente fazer isso. Mas se você quiser, por exemplo, que um professor famosão lá, que tem, por exemplo, eu já tenho mais de 100 casos, mas o professor que fez a cirurgia na sexta-feira, ele tem 1.400. Poxa vida. Então, se ele já está com mais de 1.000 casos, a experiência que ele tem nessa técnica, entendeu? É incomparável. Certo. Então, se você quiser, num caso mais grave, num caso mais raro, né, que um médico com bem mais experiência realize o procedimento, sim, hoje em dia isso já é possível, né? Certo. Bacana. Falamos sobre bastante coisa. Tem mais algum assunto específico, alguma área que tu queira abordar, falar? Hoje nós... Um outro assunto que eu acho que é importante, até pelas características aqui da nossa região e pelo crescimento habitacional e urbano que a gente vê. Nós falamos das quedas também, quedas, né? Certo. Das quedas, queda de altura, né? Então isso é uma coisa que também a Sociedade Brasileira de Coluna, eu sou presidente da comissão de campanhas. Campanha do quê? Campanha de orientação, campanha de prevenção, né? Certo. E a gente está preparando agora um material exatamente depois que eu tive um caso aqui em Bento Gonçalves, de queda. Sobre queda de altura, a gente está preparando um e-book, um material para divulgar isso, né? Tem uma outra que depois a gente pode falar também, claro, que é importante, que é mergulho em água rasa, que é uma campanha também que a gente faz no verão, ou antes do verão, que são os acidentes em piscina, lagos, lagoas, cachoeiras, quando a pessoa bate com a cabeça no... Também é uma coisa muito importante de falar, aproveitando esse espaço aqui no teu canal. Mas falando das quedas, né? É só você cuidar nas obras. Quando você passar aí na rua, eu tô sempre cuidando, porque eu bato foto, daí para mim é uma coisa que me chama atenção. Não é que eu estou desejando nada, mas eu bato a foto para registrar. Então, se olhar nas obras, você vê pedreiro caminhando em cima de tábua, sem andaime, né? Sem equipamento de proteção. Não, e já existem as normas de ANT, eu acho que chama. Já existe a lei que diz que você tem que ter a linha da vida, a BNT, que
que você tem que ter a linha da vida, que é uma espia de aço na parte superior, de proteção. e que o funcionário tem que estar conectado naquela linha da vida, chama linha da vida, porque se você cair, ela te segura. Você vai salvar a sua vida. Linha da vida, conecta lá na linha e se prende no cinto do corpo. Né? Então isso já existe, mas o que acontece? A maioria deles não usa porque acha que nunca vai acontecer com ele. Então agora, há pouco tempo atrás, felizmente, o rapaz quebrou o pescoço, mas felizmente não ficou tetraplégico. Ele estava num andaime de madeira, eu perguntei, mas por que de madeira? Você já tem os andaimes de metal? Por que você foi... Ele é meio pesadão, um cara de 1,90 m, assim, grandão, né? E quando ele botou o pé no andaime de madeira, ele foi pro chão, né? Quebrou o pescoço. Poxa vida. Fez uma fratura, mas felizmente não precisou fazer cirurgia e não houve lesão na medula. Passou uns 2, 3 meses e ele vinha no consultório com uma criança pequena, com uma nenê pequena, e eu ficava pensando, olha o risco que ele correu de ficar tetraplégico ou de morrer, porque nessa altura do pescoço que ele quebrou às vezes é fatal. Então a mulher, a criança, né, a filha pequena. Mas é impressionante, por isso que essas campanhas são importantes para orientar, né? E desse caso que eu lhe falei também, eles estavam, os dois foram levantar uma estrutura para botar numa obra, e daí o que estava lá naquela, um numa ponta e outro na outra ponta. Daí o que estava na outra ponta, não sei o que deu, ele largou a estrutura metálica. E quando ele largou a estrutura metálica, a estrutura foi para trás, o outro estava na ponta segurando, puxou ele para baixo. E o cara cai de 2, 3 metros de altura, fratura na coluna. Esse também, infelizmente, não teve lesão neurológica, mas a gente já viu muitos casos de lesão neurológica. O que é a lesão neurológica? A fratura aperta a medula e, dependendo do nível da coluna que isso atingir, a pessoa perde o movimento dos braços e das pernas. Apertar que tu diz é um esmagamento. O esmagamento do osso. O osso bate no caninho de dentro que é a medula. O osso está aqui. A medula sim, tá aqui. Sim. E a fratura faz isso assim, bate na medula. Então você tem um traumatismo medular, se chama. Né? Aconteceu isso, você pode estar em São Paulo, em Nova York, onde for. É irreversível. Não tem tratamento. E tem o percentual de casos é grande no país disso, no mundo? Eu não sei, agora não saberia te dizer os dados do Brasil, mas é bem alto. Acidentes de trabalho, de quedas, assim, é bem elevado, né? Felizmente não é sempre que acontece esses casos graves assim, mas quando acontece é uma tragédia isso. Por quê? Imagina. Porque isso é um custo social muito alto, elevado para toda a sociedade e especialmente para a família da pessoa. Mas você tem que imaginar também na sociedade. Nunca mais essa pessoa vai trabalhar. Né? E vai requerer tratamentos e acompanhamento pro resto da vida. Pois é. Muitas vezes confinado numa cadeira de rodas. O trabalho vai muito além, o teu, né? Não é só a cirurgia, só o procedimento. Tem a questão da prevenção, né? Prevenção. Então isso é uma coisa que a gente está focando agora, assim, para procurar cada vez mais. Muito bom. Procurar cada vez mais orientar e dizer para eles assim, ó, isso acontece com eletricista, com pintor, com pedreiro, todas essas pessoas que trabalham assim, com reformas e obras, né? Eu teria muitos casos para contar, de tanto que a gente atende isso. Na área do esporte também ou nem tanto a questão de coluna? Na área do esporte menos, mas acontece também esportes de mais contato, né? Futebol, rugby, esse tipo de esporte, traumas, né? Também que acontecem no pescoço, por exemplo, muitas vezes são graves, né? E tem, que nem eu lhe falei, o mergulho em água rasa. O que é o mergulho em água rasa? Que também a gente faz uma campanha de prevenção. Eu me lembro, quando eu era criança, a gente pulava de bico nas piscinas aqui em Bento Gonçalves. E eu fico me questionando, nunca... E tinha as pessoas que cuidavam das piscinas. No Café Pesca tinha o seu Corbellini, aqui no Aliança tinha os outros que eram os que cuidavam. E nunca ninguém foi capaz de dizer, não pode fazer isso aí. Nunca. Não. Tanto que aquilo era bonito, nós fazia aquilo como uma forma de masculinidade, vamos dizer assim. Então a gente vinha correndo e se jogava de bico. Eu me lembro que a gente se jogava de bico na piscina das crianças. E tem uma altura disso aqui de água. O que pode acontecer? Você vai bater com a cabeça no chão e todo o peso corporal vai ser transmitido e o pescoço é frágil. O pescoço vai entortar e vai quebrar. É isso que acontece. Então chama lesão por mergulho em água rasa. Na piscina você pode até conseguir enxergar o fundo, mas e no rio, numa lagoa, no mar? Então você nunca, isso é uma coisa que
Quando eu fui para os Estados Unidos as primeiras vezes, em qualquer piscina que você botar o pé, tem uma plaquinha assim, proibido mergulhar. Tem uma imagem que é internacional, uma pessoa se jogando assim, um X. Proibido. Todas as piscinas, nos hotéis, em qualquer lugar que você for. No diving, é proibido mergulhar. Isso também, a gente nunca conseguiu implantar isso aqui no Brasil. Tem. Se eu falar com alguém na época que você era da política também, é difícil a pessoa... Isso nós teríamos que falar tipo lá em Brasília. Pois é, tem que vir de cima para baixo. Tem que vir de cima para baixo. É. Mas a gente tenta fazer o máximo possível com essas campanhas de prevenção. Então assim a gente diz, nunca, jamais, pule em qualquer água de cabeça. Ah, mas eu conheço ali, tem 3 metros. Tinha 3 metros. A maré baixou, tem 1,5. E você não sabe que ela baixou. Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que passar para os nossos filhos, tem que ensinar para as outras pessoas. Não adianta eu saber e ficar no hospital esperando chegar o traumatizado. Claro. Por quê? Porque a incidência no pescoço, na cervical, de lesão de medula e tetraplegia, quando acontece esse tipo de lesão, é muito alta. É grave isso, né? Então você tem um paciente jovem, geralmente são jovens, tu tem um paciente jovem que faz uma lesão dessa e fica tetraplégico, né? É muito grave. Teve um caso recente, agora me lembrei, em Garibaldi. O rapaz se jogou na piscina, mas felizmente ele teve a fratura sem a lesão medular. E pode acontecer, mas não é porque não aconteceu que é para ficar brincando. Mas não... Ele quebrou, mas a vértebra não se mexeu demais e aí não chegou a apertar a medula. A gente fez cirurgia e ele tá caminhando normal. Mas a dor de uma quebra de pescoço deve ser horrível, né? Quebrar ali a região de... E muitas vezes a pessoa morre afogado. Porque se deu a fratura e teve a lesão na medula, você perde os movimentos. Não consegue. Então você está lá embaixo da água e se ninguém enxergar que você teve essa lesão, você vai morrer afogado. Olha que coisa grave, né? Mas muitas vezes alguém vê, socorre, leva para o hospital, cirurgia, aí entra tudo num processo de recuperação. Questão de saber deslocar da maneira correta também. Mas isso que nem socorrer da maneira correta. Isso que nem eu lhe falei, quer ver? Muitas vezes a pessoa pergunta, a lesão na medula não tem cura? Não tem cura. No ano 2000, eu estava nos Estados Unidos e teve um congresso de lesão medular internacional, daí vieram vários de fora dos Estados Unidos. Foi na Califórnia. E naquela época, tu vê só, no ano 2000, todo mundo foi para aquele evento achando que iam ter novas tecnologias e medicamentos e coisas para recuperar esses pacientes que a gente chama de lesado medular. E que a gente vê às vezes por aí na rua de cadeira de rodas e tal. E que hoje você vê mais, porque antigamente eles não se mostravam, não saíam tanto assim, até porque não tinha acessibilidade. Não tinha acessibilidade nenhuma. Hoje também ainda não tem. Hoje não tem por tudo, mas tem. Mas já tem mais, claro. E naquela época, no ano 2000, eu me lembro que causou um impacto assim em todo mundo, porque numa das palestras um médico falou assim, um americano que era o Bambambam lá, na lesão medular, ele falou assim, ainda vai demorar 10 anos para que a gente tenha algum tratamento para curar a lesão medular. Já se passaram 23 anos e não tem. E não tem nada, não mudou nada, não se pode fazer nada de recuperação quando você tem esse trauma na medula, a lesão é definitiva. Era sobre isso que eu ia te perguntar. A gente ouve muito aquele termo assim, o cara saiu desenganado pelos médicos, né? Tu já teve algum caso assim que, ao olhar num primeiro momento, fazer uma avaliação, tu diz, esse cara aqui não caminha mais, não se mexe mais, e teve uma reversão, digamos assim, milagre que a gente... Isso é interessante, que essa pergunta é bem interessante, porque tem um quadro clínico que se chama de choque medular. Então, quando acontece o trauma assim na medula, vamos para o pessoal entender, vou explicar assim, quer ver? Teve o trauma da medula, desligou a medula. Tá? Certo. Mas ela pode se religar daqui 2 dias. Então, aqueles casos folclóricos que a gente ouvia, não, o fulano não caminhava mais, aí chamaram o padre, chamaram não sei quem, pastor. E ele veio lá e fez isso e aquilo, e a pessoa caminhou. Tá? Então, claro, se a pessoa é leigo, ele não sabe se o paciente está nesse estado, é um estado que se chama de choque medular. Mas quando eu vou ver um paciente desse, eu faço alguns testes que eu sei dizer se ele está em choque medular ou não. Entendi. Então, às vezes acontece isso, eu chego para avaliar o paciente, faço o teste e a família... o paciente está zerado, ele não tem movimento nenhum. E a família pergunta, e aí, doutor, ele vai voltar a mexer? Geralmente a gente diz, ele está em choque medular, tem que esperar de 48 a 72 horas para definir qual é o problema, a gravidade do problema. Certo. Então acontece às vezes isso. O paciente estava sem nenhum movimento,
e você volta no dia seguinte, já tem um pequeno... No segundo, terceiro dia ele está mexendo, ele apresenta movimento. Mas já teve algum caso que tu te surpreendeu, assim, esse cara, tu pensou sem falar com a família, esse cara não volta mais a caminhar e tu olhou no dia seguinte lá, ou ali um tempo... Não, assim, já teve casos assim, mas normalmente isso... Até eles me mandam um vídeo, hoje em dia eles me mandam um vídeo. Certo. Né? Então tem um paciente, por exemplo, que ele teve um trauma assim, uma queda de altura, certo. Era uma lesão grave, fizemos uma cirurgia, depois ele foi para o Sara Kubitschek, que é uma rede lá de Brasília, tem uma rede que tem a base em Brasília, que faz um trabalho de reabilitação muito bom e completo. O paciente vai para lá, fica internado, fisioterapia, enfermagem, tudo à disposição, fica alguns meses lá. E de vez em quando ele é aqui de Bento Gonçalves, de vez em quando ele me manda uns vídeos, doutor, já estou ficando em pé, já estou conseguindo. Então, ele teve uma recuperação um pouquinho fora do que a gente imaginava, felizmente, né? Felizmente ele não caminha normal, ele não é, como a gente fala, intacto, neurologicamente intacto, ele tem lesão, mas é uma lesão daí parcial. Certo. Ele não tem a lesão total. Certo. Falaste das quedas, da questão em mergulho em águas rasas, né? Os acidentes de veículo, também eles têm incidência de coluna ou é menor? Não, assim? Também é grave também. Agora nós tivemos um caso aqui de Bento, né? Do motoboy. Do motoboy. Então, quem que já não quase bateu no motoboy? Porque eles te passam pelo lado direito, eles te passam por cima, por trás, pela frente. Quando tu vê, tem tu não sabe de onde é que surgiu aquele motoboy, né? E agora teve um caso de um rapaz aqui de Bento que ele sofreu um acidente com lesão na medula. A gente fez a cirurgia, mas felizmente ele já apresentou alguma melhora do movimento dos pés. Então, provavelmente ele vai ter mais recuperação. Mas isso, que nem antes você comentou, às vezes demora meses isso. Meses. E assim, isso não vem sozinho. Por quê? Que nem eu falei antes, o intestino não funciona. E a urina não funciona. Dá uma parada meio que geral. Então você tem que fazer sonda na urina diariamente, várias vezes, porque você fica tomando água, se alimentando e vai sair como a urina. A urina, para a gente eliminar a urina, é um mecanismo muscular. Você tem a vontade, você vai no banheiro e o esfíncter da vesícula se abre e sai a urina. Assim também no intestino, para você eliminar fezes e tal. Quando você tem a lesão na medula, esse esfíncter não obedece mais. Ele fica fechado. Então você não consegue eliminar a urina sozinho e muito menos nem o intestino. Só via sonda mesmo. Então na urina sonda, no intestino supositório e outras coisas que você tem que fazer, lavagem intestinal. Então é uma coisa muito grave. Por isso que as campanhas têm que ser intensificadas cada vez mais. A gente tem que mostrar isso para a população. Olha, não mergulhe. Motocicleta é super perigoso. Esse trabalho conscientizar. Motocicleta é bonita e tal. Vou até contar uma história interessante da minha família. Que nem eu lhe falei, nós somos em 4 irmãos, 4 homens. Né? Um que faleceu, que era o Ângelo e tal. Mas o meu irmão mais velho teve moto. Antigamente era cinquentinha que falava as primeiras motos aqui. As primeiras motos aqui em Bento Gonçalves. O meu irmão mais velho teve uma moto. Se acidentou. Não foi grave, mas se acidentou. Aí o meu outro irmão, que era o Ângelo, também pegou aquela moto, um tempo depois se acidentou também. Poxa vida. Aí meu pai vendeu a moto. E quando eu cheguei, que eu tinha lá pela idade que eu podia andar de moto, eu falei pro meu pai, agora é minha vez, eu quero uma moto. E ele falou, tu não vai ganhar. E eu me lembro que tinha aquela propaganda, aquela campanha de eu quero uma Caloi, e pendurava coisa nas roupas, né? E eu fiz isso com meu pai, e meu pai... Mas com uma moto, não? Eu queria para uma moto, não para bike. E o meu pai, é uma coisa que tu vê hoje, né? Que a gente acaba valorizando as coisas dos pais anos depois, né? Meu pai não me deu a tal da moto, porque ele disse, não, teus irmãos, os dois quase morreram, e aqui moto acabou, vocês não vão nunca mais andar de moto. Né? E tu vê que é bonito, é legal, sim, mas o risco de acidente de acidentes com moto é muito alto. E no carro também, né? Claro, hoje em dia os carros têm airbag, tem cintos melhores, mas uma colisão com carro também, o pescoço, se você olhar para entender o que eu estou falando, olha o tamanho do corpo aqui embaixo, então a coluna está lá no meio, protegida por toda a estrutura do corpo. Olha o tamanho do pescoço. Pois é. É muito frágil. Então o pescoço ele não consegue aguentar um movimento dentro de um carro, né? Que nem a gente vê naqueles vídeos de acidentes que
o corpo é projetado para frente e a cabeça faz esse movimento assim, né? O pescoço não é, ele é bem, bem frágil. E o canal da medula, vamos falar um pouquinho da parte técnica, lá embaixo ele é grande. E aqui ele vem estreitando. E em cima ele estreita muito. Eu achei que fosse um canal da mesma espessura, de baixo até em cima. Não, porque como a vértebra, como os ossos diminuem muito de tamanho, o caninho de dentro está fazendo assim, ó. Então, uma ideia de tamanho, lá embaixo pode medir 24, 26, 28 milímetros de diâmetro. E aqui em cima, 12, 14. Metade. Mais ou menos. E uma diferença, lá embaixo, como ele é maior, existe uma folga entre o osso e a medula. Por isso que às vezes tem uma fratura lá embaixo, a pessoa não perde o movimento. Certo. Porque existe um espaço livre maior abaixo do umbigo. Abaixo do umbigo. Agora, para cima do umbigo, a medula passa justa. É coisa de 1 a 2 milímetros, para ter uma ideia assim, né, da gravidade do problema, da importância dessas campanhas de prevenção. É coisa de 1 a 2 milímetros. Então, qualquer pequeno movimento que você tiver assim, ó, a medula tá lesada. Então, a tendência de haver um problema maior é quando a lesão for mais superior. Quanto mais isso é uma cima, tendência. Sim, porque quanto mais para cima, o nível da fratura, a gente chama, o nível da lesão, certo. Seja uma fratura, algum outro tipo de doença, quanto mais para cima, mais grave. Porque daí tem essa questão anatômica, que é o diâmetro muito pequeno do canal. Não tem espaço ali para acontecer algum deslocamento ou uma compressão, se chama. Quando alguma coisa aperta, a gente chama de compressão da medula. Isso não tem espaço. Isso também tem a ver com a intensidade da dor ou nada a ver? Porque dói mais? Sim. Dói mais e a tendência... Quanto mais você tiver compressão de estrutura neurológica, estrutura neural, que é a medula, mais dor você vai ter. Certo. Sim, pior ainda. Tá certo. Tivemos uma aula hoje sobre medicina de coluna, né? Eu fico muito feliz de te receber aqui mais uma vez. Fico feliz por ter aceitado dividir um pouco desse conhecimento com a gente. E te desejo muito sucesso ainda na jornada aí, que possa ajudar muitas pessoas, que consiga conscientizar outras tantas, né? Da importância de cuidar dessa parte tão importante do corpo. E eu vou passar a bola para te finalizar, te despedir. É contigo. Agradeço a oportunidade. A gente sabe hoje em dia a penetração que esses canais têm, né? E várias outras plataformas também. Certo. Né? Então, hoje em dia, quem não está dentro disso está completamente desatualizado. Verdade. Às vezes a gente ouve, inclusive, fazendo um parênteses, a gente ouve às vezes médicos brincando que não precisa fazer Instagram. Né? E quando eles perguntam para mim, eu digo, tem o Instagram e TikTok também. É verdade. Eles ficam mais enlouquecidos ainda, porque TikTok eles acham que é uma bobagem. E o TikTok não é ainda hoje em dia tão hoje melhorou muito. Essas plataformas todas melhoraram muito. E por ali você consegue mostrar o seu trabalho e fazer todo esse... Eu faço muito esse serviço de informação para os pacientes. Tanto que muitas vezes o paciente chega, hoje mesmo de manhã, um paciente me diz, não, doutor, eu já assisti um vídeo do senhor falando sobre isso. Isso aí. Né? Outro dia também, por exemplo, uma senhora chegou na consulta e ela me disse assim, eu lhe conheço, doutor. Eu falei, a senhora me conhece de onde? Eu lhe conheço do Facebook. Então, você vê, Instagram, Facebook, todas essas plataformas, né? YouTube, né? Então, hoje em dia, você tem que usar esse canal. Não é mais ligar a televisão. É isso aí. Ligar a televisão, assistir o Jornal Nacional. É isso aí. Ou outro canal lá que era muito comum antigamente, outros canais. A informação não está mais lá. A informação, ela está aqui na palma da nossa mão. Você consegue, onde você está, você consegue receber esse conteúdo, receber essa informação, né? Verdade. Então, eu que agradeço. Acho que esse tipo de programa é muito educativo, tem um alcance, uma penetração muito grande. Obrigado. E isso a gente está levando esse conhecimento para muita gente, que nem eu falei, não adianta eu ser mestre, doutor e conhecer de tudo e tal, e não transmitir isso, e não contribuir para a comunidade, né? Muito legal de tua parte. Sabe que eu cheguei a ti através de um rapaz, um guri, eu digo, né, que cuida de toda a parte de edição dos vídeos, né, que é o Thiago de Paula. E ele disse, Moisés, conheci o Dr. Orlando Riguesso, acho que foi pelo Instagram, e aí vocês conversaram e ele apresentou isso com o seu cast e ele te pediu se tu gostaria de participar. Então, é exatamente isso, é muita informação.
E eu procuro aqui, quando a gente produz o Escusselcast, é falar um pouco da vida dos convidados, mas falar sobre essa questão, né? A profissão, a carreira, como o que a pessoa faz, como isso ajuda outras pessoas. E esse é o objetivo, é difundir conhecimento. E eu te agradeço aí por nos proporcionar esse episódio aqui, todo esse conhecimento. Muito obrigado, muito sucesso. Pessoal, até a próxima no Escusselcast. Valeu!